Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mário Cachambu Neto e eu estou vindo aqui para continuar com vocês a nossa aula de sistema respiratório, falando sobre as vias aéreas inferiores. Na outra aula, nós falamos das vias aéreas superiores. Vamos então falar agora para vocês das vias aéreas inferiores. Vamos compartilhar aqui o. Então, olha só, vamos falar então hoje sobre as vias aéreas inferiores, tá? Só lembrando, o sistema respiratório ele vai ter uma parte chamada de condutora, que vai conduzir o ar para que ele seja filtrado, aquecido, umidificado, né? Essa parte condutora é formada pelas vias aéreas superiores, né? Onde a gente vai ter o nariz, a cavidade nasal, os seios paranasais, a faringe, a laringe, e as vias aéreas inferiores que a gente vai trabalhar um pouquinho juntos agora, tá? As vias aéreas inferiores são formadas pela traqueia, pelos brônquios e pelos pulmões. Então vamos nessa? A traqueia. Traqueia, ela é um tubo formado por cartilagens, ligamentos e músculos, né? A traqueia ela vai estar localizada logo após a laringe, né? Lá na região mais inferior do pescoço, e ela entra no tórax e ela vai se desenvolver até os brônquios. A traqueia tem a única e exclusiva função de conduzir o ar até os brônquios. Ela vai ser formada, vou pegar minha ponteirinha laser aqui, ó. Ela vai ser formada por cartilagens traqueais, várias cartilagens traqueais que têm um formato de ferradura, um formato de anel, como a gente consegue ver aqui. Entre essas cartilagens, a gente vai ter os ligamentos anulares. Então, entre uma cartilagem e outra, a gente tem os ligamentos anulares. E lá na parte inferior da traqueia, a gente tem essa daqui, essa bifurcação, chamada de bifurcação da traqueia. E nesta bifurcação da traqueia, a gente tem uma cartilagem chamada de carina. Então, a traqueia ela se estende até esta bifurcação. E nesta bifurcação, a gente tem uma cartilagem chamada de carina. Nessa outra imagem aqui, olha que legal que dá para a gente ver. Nessa cor mais clarinha, as cartilagens, todas elas sobrepostas. E entre essas cartilagens, aqui numa cor mais escura, os ligamentos anulares. Então é sempre uma cartilagem, um ligamento, uma cartilagem, um ligamento, uma cartilagem, um ligamento. Tudo bem? E nessa face mais inferior, olha como a gente tem uma bifurcação, esse Vzinho aqui de ponta cabeça, uma bifurcação. E nesta bifurcação a gente tem essa cartilagem contínua aqui, chamada de carina. Tá vendo que essa face posterior da traqueia aqui está aberta? Óbvio que ela não é aberta assim, eu tenho uma parede fechando essa parte posterior da traqueia. Essa parede que fecha a parte posterior da traqueia, formada por músculos, enfim, a gente chama de parede membranácea da traqueia. A gente chama de parede membranácea da traqueia. Logo após a traqueia, então no final da traqueia a gente tem a carina, a bifurcação e a carina. E aí, logo após a traqueia, o ar vai passar por uma rede de tubos, uma rede tubular, tá? Que vai se ramificando e diminuindo o seu diâmetro. Olha como eles vão ficando menores. Esses carinhas são os brônquios, galera, né? Então, os brônquios eles vão iniciar logo após a carina, a bifurcação da traqueia, eles penetram nos pulmões e vão se ramificando até chegar lá nos alvéolos, que são as nossas unidades funcionais do sistema respiratório. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula de vias aéreas superiores? Nós temos a parte condutora pelas vias aéreas superiores e inferiores, e a unidade funcional são os alvéolos, onde vai ocorrer a hematose, né? Então, as vias aéreas superiores e inferiores vão conduzir o ar, vão filtrar, vão aquecer, vão umidificar.
até que isso chegue lá nos alvéolos, que estão perto dos capilares, para que a gente faça a troca gasosa, a hematose, chamada de hematose, em que o oxigênio vai para o sangue e o gás carbônico vai para o sistema respiratório. Por isso que a gente inspira oxigênio e expira o gás carbônico. Os primeiros brônquios que vão aparecer logo após a carina são chamados de brônquios principais. Então eu tenho brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Então logo após a carina a gente tem os brônquios principais. Esses brônquios principais, eles têm diferença? Sim. O brônquio principal direito é mais curto e mais largo, o brônquio principal esquerdo é mais fino e mais longo. Tá certo? Brônquio principal direito mais curto e mais largo, o esquerdo mais fino e mais longo. Ambos os brônquios principais, eles penetram no pulmão por uma abertura que depois a gente vai ver lá na parte de pulmão, que é o hilo pulmonar, e eles se ramificam em brônquios lobares. Os brônquios principais se ramificam em brônquios lobares. Do lado direito, tenho 3 brônquios lobares, superior, médio e inferior. Do lado esquerdo, tem os 2 brônquios lobares, superior e inferior. Tá? Por sua vez, os brônquios lobares, olha como eles se ramificam. Os brônquios lobares se ramificam em brônquios segmentares, que vão para os segmentos pulmonares. Tá certo? E os brônquios segmentares vão se ramificar e dar origem aos bronquíolos, que a olho nu a gente não consegue ver. Bronquíolo a gente só vai conseguir ver no microscópio, né? Esses bronquíolos, eles vão se ramificar em bronquíolos terminais e respiratórios, e os bronquíolos respiratórios vão chegar nos ductos alveolares. Ductos alveolares são canais que vão dar origem a essas estruturas saculares aqui, ó, que vão ter o aspecto de um cacho de uva, chamados de alvéolos. Eu tenho mais ou menos, né, aproximadamente 1 milhão de alvéolos em cada pulmão. 1 milhão de alvéolos em cada pulmão. Esses alvéolos estão junto dos capilares sanguíneos para que ocorra a hematose, tá? E eles têm a capacidade de se distender toda vez que a gente inspira, né? A gente vai ver um vídeo daqui a pouco para entender melhor isso, tá? Então, só repetindo, qual que é a passagem do ar pela árvore brônquica? Logo após a carina tem os brônquios principais direito e esquerdo, entram no pulmão. Lá dentro do pulmão, os principais se dividem em brônquios lobares e os lobares se dividem em brônquios segmentares. Os brônquios segmentares vão desembocar nos bronquíolos. Aí eu tenho bronquíolos terminais respiratórios, os ductos alveolares e os alvéolos. Olha aqui numa peça anatômica traqueia, a bifurcação e a carina, os brônquios lobares, e aqui os brônquios segmentares. Tudo bem? Cada dilataçãozinha dessa é um alvéolo. E olha esses caninhos grudadinhos aqui, são os capilares sanguíneos. Então é neles que a gente vai ter a troca gasosa que a gente chama de hematose. Ela vai ocorrer aí entre esses carinhas. Então, olha só. Agora, para a gente, falta falar dos pulmões, né? Então, os pulmões são estruturas esponjosas, estão localizadas lá no tórax, protegidos pelas costelas, tá? Protegidos aí pelas costelas. Contém lá dentro deles os brônquios e os alvéolos, além dos vasos sanguíneos que estão passando por lá, tá? Eles vão ter uma parte superior afunilada chamada de ápice e uma parte inferior mais larga chamada de base, né? Então agora a gente vai identificar um pouquinho aí
os nossos pulmões. Olha uma outra vista, uma vista anterior do tórax, o tórax que foi retirado. Então, nas laterais da cavidade torácica, a gente observa os pulmões. Os pulmões apresentam um revestimento externo, né? O revestimento externo que está grudadinho no pulmão é a pleura visceral, são membranas de tecido conjuntivo. E o revestimento mais externo, que está grudado na parede do tórax, olha aqui, é o grudadinho na parede do tórax, é a pleura parietal, guarda parietal de parede visceral, de víscera. Então, a pleura visceral está grudadinha no pulmão e a parietal está grudadinha na parede, né? A pleura parietal reveste os dois pulmões ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai dividir ela em três partes. A parte da pleura parietal grudadinha na parede do tórax é a costal. Quando ela vai passar por cima do diafragma, que é o músculo da respiração, é a diafragmática. E quando ela passa medialmente, é a mediastinal. Então, a pleura parietal é dividida em três partes. Mais lateral, junto da parede do tórax, é a costal. Passando acima do músculo diafragma, diafragmática. Passando medialmente, é a mediastinal. Tá vendo que tem um espaço entre essas pleuras, ó? Onde está aqui a ponteirinha? Esse espaço a gente chama de cavidade pleural. E nessa cavidade pleural a gente tem um líquido chamado de líquido pleural. Tá certo, pessoal? Olha uma outra imagem, os dois pulmões, mais externo a parietal, né? Costal, diafragmática e mediastinal, né? E aí, grudadinha nos pulmões, a gente vai ter a pleura visceral, né? Quando a gente observa os pulmões eles têm três faces de contato. A face anterolateral junto das costelas é a face costal. A base do pulmão, que está apoiada sobre o diafragma, é a face diafragmática. E a face medial, que está voltada aqui para o coração, é a face mediastinal. Então, o pulmão tem três faces aí, tá? Então, agora vamos diferenciar o pulmão direito e o pulmão esquerdo? Olha que simples, ó. Vamos lá para a minha ponteirinha. O pulmão direito, ele é dividido em três lobos, em três regiões. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Entre esses lobos, tá vendo que tem uma divisão entre os lobos aqui, esse espaço? A gente chama de fissura. Então, o pulmão direito ele tem uma fissura horizontal entre o lobo superior e o médio e uma fissura oblíqua entre o lobo superior médio e o lobo inferior. Então, o pulmão direito tem três lobos e duas fissuras. Olha o pulmão esquerdo aqui, ó. Dividido em dois lobos, superior e médio, e uma fissura chamada de fissura oblíqua. A parte inferior do lobo superior, ela fica achatadinha. Olha essa projeçãozinha aqui do lobo superior achatado, ó. Essa projeção aqui que eu tenho no lobo superior do pulmão esquerdo, toda achatadinha, ó, a gente chama de língula. Então, língula é uma região que a gente só vai observar no pulmão esquerdo. A gente só vai observar no pulmão esquerdo. Então, a gente vê também nessa imagem aqui, ó, que a gente tirou o coração. Olha que legal que a gente observa a traqueia, a carina, brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo com os brônquios lobares e segmentares que a gente tirou aqui de dentro do pulmão. Tá? Novamente, os dois pulmões aí para a gente comparar. Os três lobos do pulmão direito e as suas fissuras, os dois lobos do pulmão esquerdo e a sua língula.
Ambos os pulmões vão ter essa região aqui, ó, de entrada e saída de estruturas, onde entra brônquio, artéria pulmonar, veia pulmonar. A gente chama esta região de entrada e saída de estruturas de hilo pulmonar, tá? Então, a região de entrada e saída de estruturas do pulmão a gente chama de hilo pulmonar. E olha que interessante no pulmão esquerdo, olha esse amassado aqui, essa concavidade que eu tenho no pulmão esquerdo, ó. Isso daqui a gente chama de incisura cardíaca ou impressão cardíaca, tá? É onde o coração encosta no pulmão esquerdo, onde ele fica acoplado aqui no pulmão esquerdo. Então, no pulmão esquerdo, além da língua, a gente tem a impressão cardíaca, tá? Que a gente vê na face mediastinal do pulmão esquerdo, tá? Moçada, só para a gente lembrar, a mecânica respiratória, por que a gente consegue inspirar e expirar? Porque eu também tenho contração muscular, tá? Então, a contração muscular faz com que o nosso tórax se movimente, faz com que ele abra o espaço, e aí, por pressão negativa, o ar entra no pulmão e o pulmão expande, e aí a gente consegue fazer a inspiração e a expiração.